maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Mas Jesus respondendo, disse: Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe:
Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E percorria Jesus por toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama percorreu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e a da além do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo:
E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de toda a sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E vendo a multidão, teve compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. E Jesus saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão.
Trouxeram-lhe alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse a eles: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hossanas, bendito o Rei que vem em nome do Senhor.
templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhe: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias Jesus ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo com eles, disse: Então chegou a Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo:
voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dorme agora e repousai, eis que é chegada a hora. E estando com ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Jesus lhe disse: amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E os que o prenderam a Jesus, o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E maniatando-o, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. De sorte que o governador estava maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhido o povo aquele que o quisesse. E tinham, então, um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos: Portanto, sabiam que por inveja o haviam entregado. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo
persuadiram a multidão que o pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo, o presidente disse: Então Pilatos, vendo que a multidão nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste homem, considerai isto. Então soltou Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E depois de o haverem escarnecido, o levaram ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, e ali o crucificaram.
E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos, pedindo o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu no limpo e fino lençol e o pôs no seu sepulcro que havia aberto na rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Jesus, pois, operou também na presença deles muitos outros milagres e sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e tenhais vida em seu nome.